Olá pessoal, olá fãs de Turok. Como eu expliquei em texto, vocês já devem saber do que se trata o vídeo, então, sem mais delongas, vamos dar início à exploração. Vamos ver o que de interessante a gente encontra por aqui. Eu já adianto a vocês que não tem nada muito interessante aqui fora dos limites do mapa. Não é possível ver muito longe devido a limitações de hardware da época em que o jogo foi lançado. Então, não tem como ter uma visão geral da área. O draw distance é bem reduzido. Aqui é interessante a gente poder observar esses barris bem em baixo polígono que a gente nunca pode ver de perto durante o jogo normal, porque eles sempre acabam explodindo quando os eventos são iniciados. Quando o personagem chega em determinadas áreas, algumas explosões ocorrem. Normalmente esses barris explodem e a gente nunca vê muito de perto. Olhando agora de perto, dá para perceber que eles têm uma modelagem bem mais simples do que os barris que a gente pode olhar de perto. E para quem quer saber o que tem do outro lado dessa porta, a resposta é nada. Curiosamente, essa porta ela é um modelo 3D. Ela tem as duas faces. É possível notar isso olhando de lado. Ela não é apenas uma textura aplicada em uma face. Isso vai se repetir em alguns momentos do jogo. Distress beacon activated. Aqui podemos ver o facho de luz do farol, que é bem simples, mas para a época era bom. Inclusive na versão remasterizada do jogo não melhoraram muito esse facho de luz. Não sei porque a Night Dive poderia ter melhorado um pouco. E ele é lançado do nada, não tem um objeto 3D de onde ele sai. Só que com a névoa ativada e olhando do chão, não é possível perceber tanto. E obviamente muita coisa que são apenas sprites, não são objetos tridimensionais para poupar recursos. Tudo aquilo que você não pode ver não é modelado, não tem faces. As faces são inexistentes. Isso é bem comum na indústria, acontece o tempo todo, até hoje em dia.
Nessa época, isso era ainda mais necessário porque o hardware era mais fraco. Então, os desenvolvedores tinham que ter ainda mais criatividade, mais cuidado ao criarem os jogos para que a performance não fosse prejudicada. Em algumas áreas como essa, o ambiente é escuro, então fica um pouco mais difícil de visualizar. Aqui podemos notar um pequeno erro de posicionamento de objeto, onde o escombro foi colocado de maneira inadequada, que a ponta dele está atravessando a porta. Aqui a gente pode ver bem claramente isso. Ele deveria estar um pouco mais para trás. Esse tipo de erro de posicionamento é algo que ocorre bastante em jogos grandes, principalmente. Até hoje em dia você nota isso. Como o objeto está atravessando para um lado que é impossível você ver jogando normalmente, não é um problema muito grave. Tem algumas áreas que tem alguns objetos fora do mapa, numa área inacessível, que é o que eu acho mais interessante da gente poder observar. Eu espero poder encontrá-los aqui. Em alguns testes que eu fiz antes, eu consegui encontrar caixas de bala, de pistola e flechas em áreas inacessíveis. Eu não sei a razão delas estarem lá. Talvez seja para elas serem chamadas em algum evento, em algum momento ali. Algo semelhante ocorre em outros jogos, então talvez seja isso. Ou pode ser simplesmente também que os desenvolvedores simplesmente esqueceram aqueles objetos ali. Deixa eu ver a ordem aqui, qual área seria a próxima. Bom, eu estou na dúvida, mas acho que a próxima área seria talvez essa. Já joguei muito esse jogo, mas às vezes até hoje eu me confundo. Bom, iremos explorar ambas de qualquer forma.
acabei ativando a cutscene sem querer. Eu acho que não vou conseguir pular. This is a talisman chamber, a holy place that evil cannot enter. O gravador de tela me atrapalha, eu não consigo pular. A propósito, essa função de observar não funciona nas cutscenes. The spirits that watch over these chambers will require an offering of a mystical eagle feather before a talisman can be secured. There are 5 talismans and 5 eagle feathers that must be found as your quest unfolds. Para quem tinha curiosidade de saber como é essa área por fora, vou mostrar para vocês. E para quem tinha curiosidade de saber o que tem atrás dessa passagem secreta, bom, a resposta é um tanto desapontadora. Não tem nada. Essa câmara de talismã é apenas uma câmara de exemplo, né, onde Aidan explica a sua utilidade. Vocês percebam que não tem nenhum símbolo ali de talismã nenhum. Para quem tem curiosidade em saber o que acontece se eu desativar o modo voo fora da área, aparentemente nada. O personagem continua podendo ficar de pé. Aparentemente o jogo não tem queda livre, ou seja, uma queda infinita, como alguns têm. Você só cai uma certa distância. Olha só que interessante. Eu acho que eu vi algo interessante ali. Olhem só. Tem uma pena aqui. Nunca imaginei. Olha só que eu não sabia disso. Eu já tinha visto alguns objetos fora da área jogável, mas essa pena eu ainda não tinha reparado. Ela não sei se ela é uma pena de exemplo. Ela não me lembra nenhuma pena que a gente pega. Seria a pena cinza? Não tenho certeza. Interessante em saber que ela está aqui. Provavelmente isso aqui é usado na cutscene. Nas demais câmaras de talismã a gente pode observar melhor. Provavelmente ela é chamada na hora da cutscene e ela surge no momento certo, já que ela está posicionada bem aqui. Deixa eu ficar mais na posição exata da pena. Ela está posicionada exatamente embaixo da chama, o que indica que provavelmente ela é chamada na hora da cutscene. Bem interessante. Bom, vamos retornar e partir para a próxima área. Interessante notar isso aqui. Jogando normalmente não é possível ver o teto dessa construção por cima. Eu nunca imaginei que teria esse tipo de textura aqui em cima. Não dá para explorar como é a área do Save Portal, porque lá
você não tem controle sobre o personagem, então não dá para explorar, infelizmente. Só se houvesse algum tipo de ferramenta semelhante ao que há no emulador Dolphin, onde você pode controlar a câmera em qualquer momento do jogo. Aqui não é o caso, você controla o personagem e desabilita a colisão. É interessante notar, as áreas onde tem as garotas para serem salvas é sempre uma área escura. Dá pra ver a transição do escuro para o claro. Sorry, my friend. I cannot do it right now. Você tá chorando e sorrindo ao mesmo tempo? Que interessante. Alegria e tristeza juntas. Bem interessante poder ter uma visão aérea do mapa e também uma visão de baixo. Para quem tinha curiosidade de saber o que tinha diante desse corredor, bom, apenas um beco sem saída. Aqui é onde há o carregamento para a próxima parte. Ele ocorre mais ou menos no meio aqui, para que você não possa ver o final. E por falar na próxima parte, vamos para lá. É curioso notar que, olhando assim, passo a impressão de que as áreas são pequenas, mas jogando normalmente a gente tem a impressão que as áreas são grandes e demora um bom tempo para você terminá-las. Como vocês notaram,
a parte de onde a gente veio, aquele corredor onde ocorreu o carregamento dessa área, parece se conectar com este outro aqui. Isso indica que provavelmente o nível Porto de Ádia foi modelado todo de uma vez só. Ele foi modelado inteiro e depois dividido em áreas, porque obviamente o jogo não podia carregar o nível inteiro de uma vez só. Obviamente o hardware da época não podia fazer isso. Até hoje isso ainda é feito, né, já que evoluímos muito, né? Os níveis hoje são muito mais complexos, mas ainda são subdivididos na maior parte do tempo. Talvez de uma maneira um pouco diferente, mas sempre há subdivisões, porque não dá para carregar tudo de uma vez, a não ser que você esteja criando um jogo muito leve. Aí talvez sim você consiga carregar tudo de uma vez só. Porém, mesmo assim, em alguns casos não é muito recomendável, porque você pode ter alguns problemas. Aqui a gente pode perceber o quanto que a textura está toda bagunçada na parte de baixo do teleportador. Isso é muito comum em jogos. Ou não tem nada, ou tem uma textura toda bagunçada, já que isso não é possível de ser visto jogando normalmente. E você, está sorrindo também? Olha só, fingindo que está triste, não é? Na verdade você está alegre. Eu espero não me confundir com a ordem das áreas do jogo. Se é que eu já não me confundi aqui. Bom, essa aqui já é uma área que é mais próxima das áreas finais. Eu tô com a impressão que eu pulei uma área, mas não tenho certeza. Acho que provavelmente eu pulei. É que olhando de cima, às vezes você se confunde com a ordem certa que você segue, ou seja, o caminho. Curiosamente, eu nunca tinha reparado nesses papéis que tem aqui em cima.
Não dá para identificar direito o que são esses desenhos ou algo escrito aqui. Curioso. Ah, sim, definitivamente eu pulei uma área assim lá no início. Mas nós vamos retornar lá antes de prosseguir. Deixa eu ver. Talvez não seja uma boa ideia voltar por aqui. Eu acho que eu vou prosseguir, depois eu retorno lá. Sim, essa aqui é a última área do jogo. Aqui temos o Fake Portal. E sim, nesse caso podemos explorá-lo, ver como ele é fora dos limites da área jogável. Mas provavelmente vamos ter que assistir a cutscene. Eu vou deixá-lo mais pra frente. E sim, os inimigos que ficam atirando em você nessas áreas aqui, eles ficam flutuando no ar. Eles não foram ativados porque nesse modo muitos eventos não são chamados. Inclusive eu vou fazer um teste aqui para que vocês possam ver os inimigos parados no ar. Quando eu entro nesse modo, a inteligência artificial do inimigo fica sem saber o que fazer. Eles reagem a alguns disparos, mas não te atacam quando você chega perto. Nem mesmo se você atacá-las. Deixa eu desativar com cuidado aqui para não acabar morrendo. Nossa, eu entrei no lugar errado. Nossa, alguém se suicidou aqui. Vamos ver como aquele End Trail está. Bom, como eu disse para vocês, ele está simplesmente
flutuando, já que você não pode ver se tem ou não tem uma superfície para que o inimigo fique de pé. Curiosamente, ele faz uma espécie de sombra onde ele está posicionado. Podemos vê-lo bem de perto. Parece um cara bem simpático. Bom, acho que agora é hora de explorarmos o Fake Portal antes de prosseguirmos para o final do mapa. Deixa eu ver aqui. É aqui mesmo. Também podemos explorar a parte onde defendemos o totem de energia. Warp portal activated. Eu não sei se eu vou conseguir pular a cutscene do Fake Portal, mas eu acho que não vai dar, mas eu vou tentar. Talvez dê pra pular a cutscene, se não tiver um gatilho pra ativar ela mais à frente. Não é surpresa pra ninguém, é uma área escura. Se eu ficar muito alto, a gente não consegue ver nada. É dessas portas que saem alguns inimigos. E eles não estão carregados aqui. Normalmente esses inimigos que saem de locais ocultos, eles não ficam carregados. Aqui tem uma outra cutscene que, se eu sair do modo voo, ela vai ser ativada. Então eu vou tentar pular ela. E dá pra pular com sucesso. Agora, se eu me aproximar mais pra frente aqui, a cutscene seria ativada. Realmente é uma pena não poder ter uma visão geral da área toda. É uma limitação, né? Quem sabe um dia, numa versão melhorada do jogo, inclusive o nosso amigo Serviman está desenvolvendo uma versão aprimorada do Turok 2 original para PC, e quem sabe nessa versão ele não consiga aumentar o draw distance para a gente poder ver mais longe. Eu acho que eu vou fazer o seguinte: eu vou logo para a parte do totem e depois eu retorno para aquela área que eu acabei pulando e não mostrei para vocês.
Oh, eu esqueci que se não cumprir a missão você volta tudo do começo. Ai, a área do totem vai ter que ficar para um próximo vídeo. Numa próxima exploração de fase que eu vou fazer no outro vídeo, eu mostro a área do totem para vocês. Só que eu vou ter que jogar o jogo e fazer as missões para poder ter acesso a essa área. Bom, pelo menos aqui a gente pode... Nossa, eu me atrapalhei todo aqui. Pronto. Vamos ver agora aquela área que eu pulei. Deixa eu fazer o caminho correto aqui para evitar de pular. Deixa eu ver. Essa parte aqui. Provavelmente foi essa parte que eu pulei. Sim, eu acho que foi essa. Eu acho que é aqui que tem uns escombros fora do mapa. Eu tenho certeza que eu vi em explorações que eu fiz, mas eu não estou conseguindo achar agora. Também tinha... Ah, sim, consegui achar. Deixa eu ver. Como vocês podem ver, tem esses escombros aqui. Numa área que é impossível ver jogando normalmente. E eu não faço muita ideia do porquê deixaram isso aqui. Podem ter simplesmente esquecido durante o desenvolvimento, ou isso aqui é usado em algum momento no jogo. Foi uma das poucas coisas que eu vi fora do cenário nessa exploração. Que é um pouco difícil vasculhar tudo, ainda mais com a distância de desenho tão curta. Inclusive as caixas de munição e flechas eu não encontrei de novo. Da primeira vez que eu explorei eu acabei achando, mas agora eu não encontrei. Eu suspeito que os objetos fora do mapa que eu mencionei estão nessa parte, mas eu não tenho certeza. Como está escuro, é um pouco difícil de ver. Ah, eu acho que eu encontrei.
Aí está você. Haha. Como vocês podem notar, tem uma caixa de munição de pistola simplesmente flutuando aqui no meio do nada. E realmente está no meio do nada, porque quando eu vou elevar o personagem para vocês verem, ela está numa área inacessível. Pode ser aquela coisa que eu já falei para vocês, né? Ela pode ser chamada em algum momento ou simplesmente esqueceram ela aqui. Inclusive eu vou fazer o teste se é possível pegá-la. Bom, deu um problema aqui que o personagem foi empurrado para dentro do mapa de novo e eu não consegui pegar a caixa. Deixa eu ficar mais abaixo dela. Uma força empurra o personagem para dentro do mapa de novo e eu não consigo pegar a caixa. E tinha também algumas flechas que eu acho que eram nessa área, mas é um pouco difícil de encontrar. Olha que interessante. Aqui tem uma espécie de tampa nessa área, mas depois que você ativa essa alavanca... Ai, me desculpem, gente, eu não consegui segurar. Ai, talvez eu corte isso na edição ou não. Que isso, cara? Que agressividade. Bom, agora você não sabe o que fazer, não é mesmo? Você não sabe mais onde eu estou, não é, meu camarada? Você também parece um cara simpático. A não ser por esses dentes que dão um pouco de medo. Não, na verdade, não é como eu pensei. A área realmente fica selada. Eu pensei que ela era aberta depois. Ou será que eu estou enganado? Pode ser que eu me enganei. O jogo pode ter bugado por eu estar usando essa ferramenta. Desculpa, cara. Então, pessoal, eu acho que da primeira fase de coisas interessantes que eu consegui descobrir, eu acho que é isso por enquanto. Acho que vou encerrar o vídeo por aqui. E a gente vai se ver no próximo, onde eu vou continuar explorando o jogo. E vou tentar explorar a área do Totem. Mas para isso eu vou ter que cumprir as missões de alguma fase. Vocês vão ter que confiar em mim em relação às flechas que eu falei que ficam flutuando. Elas estão por aí, em algum lugar. Só não sei onde.
Eu espero não ter esquecido nenhuma parte da primeira fase. Realmente é porque é um pouco confuso quando você explora o jogo dessa maneira. Mas se eu esqueci, me perdoe. E é isso. Muito obrigado por terem assistido. Eu vou ficando por aqui. E até a próxima.